Quando cerca de 3 semanas atrás eu comecei, e Deus colocou no meu coração de trazer essa mensagem das 7 igrejas de Apocalipse, eu não tinha menção do que nós iríamos passar. Eu não tinha menção daquilo que está ocorrendo, que nunca ocorreu, a ponto de nós termos que ficar confinados nas nossas casas e estarmos assim confinados praticamente o mundo inteiro. Comércio parou, os shoppings fecharam, quase tudo está fechado. Aqui no estado de São Paulo, até as padarias agora têm que fechar. Nós não sabemos quanto tempo isso vai continuar. Mas eu quero trazer uma mensagem de esperança, porque o Senhor Jesus Cristo glorificado, o Senhor Jesus Cristo que apareceu para o apóstolo João, ali na ilha de Patmos, não mais aquele Jesus assentado no jumentinho, ou que nasceu numa manjedoura humilde, mas o Jesus Cristo em glória, glorificado, com o rosto reluzente como o sol ao meio-dia, com os cabelos brancos como a neve, com a couraça de um cinto de ouro, com os pés reluzentes como bronze, aquele que tem uma espada, uma faca de 2 gumes que sai da sua boca, e que tem na sua mão direita 7 estrelas, que são 7 anjos, e que anda no meio dos 7 candelabros, que são as 7 igrejas. Esse Jesus ressuscitado e glorificado, que ascendeu aos céus, e que a ele foi dado o nome acima de todo nome, e que ele sentou à direita do seu Senhor, até que sejam colocados seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse Jesus glorificado apareceu para o apóstolo João, e você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Esse Jesus glorificado apareceu para o apóstolo João, e a Bíblia diz no capítulo número 1 de Apocalipse, que João, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia, talvez dos apóstolos, o mais achegado ao Senhor Jesus, aquele que era chamado de discípulo amado, esse apóstolo, quando viu Jesus, ele caiu aos pés de Jesus como morto. E é esse Jesus que manda a mensagem para a sua igreja. Igreja do Senhor, você pode agradecer a Deus, pode glorificar o nome do Senhor. Esse Jesus, meu irmão, minha irmã, que apareceu para o apóstolo João, é o mesmo Jesus que está vivo, está à destra de Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, está falando agora contigo, meu irmão, minha irmã. Ele não está aqui. Nós não estamos presentes juntos no mesmo lugar. Eu estou tendo que falar olhando para uma câmera, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia, e ela fará aquilo que lhe apraz. A palavra do Senhor é apta para discernir os propósitos, o mais profundo, e dividir alma e espírito, mostrar aquilo que está no fundo do nosso coração, e ela é pedra e ela é martelo que esmiuça a pedra. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão, e elas estão te alcançando aí na sua casa, e você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus, meu irmão, Ele está aqui presente, e Ele está falando aqui conosco, e Ele está falando comigo e contigo. Você que é a igreja do Senhor, você que é corpo de Cristo, aprenda a discernir os sinais dos tempos. Olha como que as igrejas estão fazendo culto. Nós temos que fazer culto online. Os pastores estão fazendo culto online, nós não podemos mais prestar culto ao Senhor juntos. Por isso, igreja do Senhor, é tempo de nós abrirmos os nossos ouvidos e ouvir aquilo que o Espírito Santo diz, amada igreja. E você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. E aqui o Senhor Jesus está falando com a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja localizada numa cidade a 65 quilômetros ao norte de Éfeso. Era uma cidade que havia sido fruto do avivamento da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso sofreu um avivamento mais ou menos no ano 50, quando ali o apóstolo Paulo ficou ali cerca de 3 anos pregando o evangelho, e ali alcançou toda a província da Ásia. Tamanho foi o poder que veio sobre a vida do apóstolo Paulo, até os lenços que estavam que ele usava, até os utensílios pessoais que ele usava, expulsava demônios e curava os enfermos,
porque o Evangelho do Senhor Jesus é poder para todo que nele crê, para salvar todo que nele crê. Ele é poderoso para salvar, para te curar, para te libertar nessa noite, para te libertar nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, porque é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo, que a Bíblia diz que foi derramado sobre toda a terra, e você pode dar glória a Deus. Esse Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, estava falando com essa cidade, com essa igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna foi fundada cerca de 3.000 anos antes de Cristo, há cerca de 5.000 anos atrás. Atualmente ela tem cerca de 2,5 milhões de habitantes, e na época do Novo Testamento tinha 250 mil habitantes. E ali naquela cidade havia o culto a Afrodite, havia o culto a Cibele, havia o culto a Zeus, havia o culto a esses falsos deuses, e havia templos para esses deuses na qual eram cultuados, e na qual também, no meio desse culto, as pessoas se prostituíam e faziam bacanais, orgias, ali na presença desses falsos deuses, que não são deuses, que têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm mãos e não podem salvar, tem pés e não pode andar, mas você pode glorificar a Deus, porque o seu Deus vivo, seu Deus é vivo, e Ele olha para mim e para ti, e Ele sabe, conhece o meu e o seu coração, e Ele é poderoso para nos salvar no meio dessa tribulação. Assim o Senhor Jesus estava falando com aquela igreja de Esmirna, que na qual ali havia muitos judeus, porque era uma cidade comerciária, e ali os judeus estavam se levantando contra os cristãos, estavam perseguindo os cristãos, e ali então diz, meu irmão, minha irmã, a tradição cristã, que no ano 156 o bispo Policarpo foi queimado vivo em praça pública. Foi o mais importante mártir da igreja primitiva, ali da primeira igreja. Ele foi queimado como incenso para o imperador aos 86 anos, e deram a oportunidade de ele não ser queimado em praça pública, mas ele tinha 86 anos, ele falou: olha, eu sirvo ao Senhor Jesus desde a minha mais tenra infância, e não vai ser agora que eu vou negar Ele logo no final da minha vida, porque Ele nunca me fez o mal e só o bem. Então, que eu seja oferta para o Senhor Deus como libação pela minha vida, e vocês me queimem vivo, porque eu não vou prestar culto ao imperador, porque naquele tempo as pessoas tinham que prestar culto ao imperador, tinham que oferecer incenso, era só ele oferecer um pouco de incenso, e ele não seria queimado vivo, mas ele não fez, porque ele não negaria o seu Cristo. E por isso nessa noite eu quero falar com você, no que você tem negado a Cristo, para servir ao mundo. Então o Senhor Jesus está nos chamando, meu irmão, para ser como a igreja de Esmirna. Você está acompanhando aí na tela, eu estou colocando para você essas informações, estou colocando para você as imagens das ruínas da cidade de Esmirna. Mas o remetente diz da carta à igreja de Esmirna, ao anjo da igreja, ao presbítero da igreja, no versículo de número 8, essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. O Jesus Cristo ressuscitado, que eu estou mostrando aí para você, que estou mostrando só uma imagem de que alguém que desenhou, e essa imagem não é para ser adorada, é só para mostrar esse Jesus no meio dos 7 candelabros, segurando as 7 estrelas na sua mão direita em glória, que João está prostrado diante dele, você está vendo? É o primeiro e o último, e você pode dar glória a Deus. É aquele, meu irmão, minha irmã, é aquele que tem toda a autoridade. A Bíblia diz que ele tem as chaves da vida e da morte, que ele tem as chaves na sua mão do inferno, e é ele, meu irmão, minha irmã, que está sentado acima, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É Ele que tem autoridade sobre toda autoridade, o nome sobre todo nome. E esse que é o primeiro e o último está dizendo uma mensagem bem clara, a igreja de Esmirna, aquele que morreu e tornou a viver, porque agora a igreja de Esmirna iria passar por um grande período de tribulação, assim como nós estamos agora passando por um tempo de tribulação. O Senhor Jesus, Ele diz para nós que toda a tribulação que eu e você está passando não se compara com a tribulação que Ele passou, porque Ele sofreu uma tribulação de ser a imagem, de tornar a imagem do ser humano,
e ser levado à morte, e morte de cruz. Esse Senhor Jesus que abriu mão da sua glória, esse Senhor Jesus que veio sem pompa, sem riqueza, sem glória, que recusou os reinos de Satanás que ele ofereceu na tentação do deserto. Satanás disse para ele: se prostre diante de mim, e eu lhe darei a glória de todos esses reinos, porque a mim foi dada autoridade sobre eles. Jesus disse assim: vai embora, Satanás, porque somente ao seu Deus adorarás e prestará culto. Então é tempo, igreja do Senhor, de você dar um basta em Satanás na sua vida. Não há mais tempo para eu e você ficarmos brincando de ser igreja. Não há mais tempo para eu e você ficarmos brincando de ser crente. Agora os bares estão fechados, não há mais tempo de você ir lá. Eu não sei como que está na boca de fumo, se estão vendendo ou não estão vendendo droga, mas eu garanto que deve estar tudo mais difícil. Então é tempo de você abandonar essas coisas. É tempo de você, agora você não pode mais para as festas, para as raves. É tempo de você abandonar essas coisas. As boates estão fechadas. Meu irmão, você agora está na sua casa e está tentando fazer tudo aquilo que você fazia quando você saía e se prostituía e se envolvia com tantas pessoas. E agora você está entrando aí na internet e vendo essa porcaria, essa pornografia. Eu quero dizer, meu irmão, que é tempo de você se voltar para Deus. E assim o Senhor Jesus, aquele que morreu e que foi glorificado e que tornou a viver, é o mesmo Senhor Jesus que está nos dizendo e que disse para a igreja de Esmirna que iria passar por uma grande tribulação. E ele diz a partir do versículo 9: eu conheço as suas obras. Você pode achar, meu irmão, minha irmã, que Deus não sabe o que você está passando, mas muito mais para a igreja de Esmirna, além de obras, ele diz na Nova Versão Internacional: eu conheço as suas aflições. Jesus conhecia a perseguição da qual a igreja de Esmirna estava sofrendo naquela cidade, porque era uma igreja firme. É uma das 7 igrejas. Das 7 igrejas, apenas 2 o Senhor Jesus não repreende e não manda se arrepender. A igreja de Esmirna, meu irmão, minha irmã, era uma dessas igrejas. E diferente das igrejas de hoje, e diferente de hoje do que se pensa dos pastores, se pensa das igrejas, as igrejas boas são as grandes, pastores bons são aqueles que têm muitas pessoas, muitos seguidores, são muitos conhecidos. Aqui o Senhor Jesus está indo na contramão do mundo, na contramão dos valores desse mundo, porque Deus não está impressionado, não, Deus não valoriza resultado, Ele valoriza em primeiro lugar aquilo que nós somos, aquilo que nós somos, nosso caráter, na nossa vida íntima com Ele. Ele sabe, Ele conhece, e Ele estava dizendo para a igreja de Esmirna, vocês têm muitas aflições, e você é pobre, mas você é rico. A igreja de Esmirna era perseguida. A igreja de Esmirna, meu irmão, naquele tempo, no tempo do Império Romano, naquele primeiro século, no final do primeiro século, o que estava acontecendo? Os cristãos foram considerados uma religião ilícita, ou seja, uma religião não autorizada pelo governo, e eles estavam sendo perseguidos, porque eles não eram mais considerados uma seita dentro do judaísmo. E aí o que estava acontecendo? Era permitido, através do Império Romano, com que aquele que fosse cristão e tivesse o seu comércio, e tivesse a sua casa, fosse invadida, as pessoas poderiam invadir, pegar todas essas coisas e levar embora. Eles estavam passando uma dificuldade muito maior do que a gente pode pensar de ser perseguido pelo nome de Jesus. Eles estavam sofrendo na carne, eles estavam sofrendo, meu irmão, nas coisas básicas do dia a dia. Eles não tinham mais recursos, por isso que Jesus diz: você é pobre. Eles estavam passando uma pobreza extrema, de não ter o que comer, de não ter da onde sobreviver, porque aquilo que eles tinham era tomado simplesmente por causa que eles confessavam o nome de Jesus. E nesses dias nós negamos o nome de Jesus, como Pedro negou 3 vezes o nome de Jesus por tão pouco. Mas a igreja de Esmirna, o Senhor Jesus diz: você é rico. No meio da sua pobreza, ela é uma igreja rica. Enquanto nós vemos na continuação aqui de Apocalipse, a última igreja, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, Jesus fala: tu és pobre, tu estás nu, tu és cego,
É isso que o Senhor Jesus diz para a igreja que era rica. E muitas das vezes nos dias de hoje nós valorizamos aquela igreja que é rica, aquela igreja que está cheia, que está bombando, aquela igreja, aquele pastor que tem milhares de seguidores. Mas o Senhor Jesus sabe aquele que é rico, mas é pobre, o que é pobre é rico, porque as coisas no reino de Deus são invertidas. Deus não olha a aparência humana. Assim, quando Ele escolheu Davi para ser o novo rei de Israel, o profeta Samuel falou, mas deveria ser os outros, os irmãos mais velhos, mais fortes, mais altos. Mas aí não, o Senhor falou para Samuel: Samuel, eu não olho como olha o homem, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E você pode dar uma glória a Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Então Jesus começa a dizer: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Antes, sendo sinagoga de Satanás, como naquela cidade havia um comércio muito grande, havia muitos judeus, e os judeus estavam perseguindo os cristãos, estavam blasfemando contra o nome de Jesus, principalmente acusando os cristãos daquela época de estarem praticando canibalismo. Eles praticavam blasfêmia contra a Santa Ceia, porque na Santa Ceia é ensinado que o pão é a simbologia do corpo de Jesus, e o cálice do suco de uva é a simbologia do sangue de Jesus. Então eles eram acusados pelos judeus de estarem comendo e bebendo o sangue dos irmãos uns dos outros, e assim os cristãos eram perseguidos, o nome de Jesus era blasfemado, porque os judeus desde o princípio não creram em Jesus. E se você é judeu, você precisa crer no nome de Jesus para ser salvo, porque só há um nome dado entre os homens que pode salvar, tanto gregos quanto os judeus, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus, Jesus é o verdadeiro Yeshua HaMashiach, Ele é o Cristo, o Senhor, o Messias, tanto esperado. As profecias se cumpriram na sua vida aqui na terra. Mas meu irmão, minha irmã, eles estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. E eu me lembro quando eu me converti e comecei a viver o primeiro amor. Você precisa ouvir a mensagem do primeiro amor que nós falamos na semana passada. Acesse o nosso canal do Mensagem Diária e ouça a mensagem da igreja de Éfeso. Mas eu me lembro, quando eu me converti, meu irmão, eu falava de Jesus para todo mundo e era perseguido em todo lugar, e as pessoas tiravam sarro de mim. E assim aconteceu e estava acontecendo com a igreja de Esmirna, porque ela estava continuando no primeiro amor. Ela falava de Jesus em todos os lugares e ela não negava o nome de Jesus, e por isso ela estava sendo perseguida pelos judeus, que estavam levantando calúnias da igreja no meio dos gentios, no meio dos gregos, no meio dos romanos. E ali então a igreja era perseguida, era acusada, eles eram maltratados, presos, mortos. E aí então o Senhor Jesus vai dar agora uma advertência para eles. Jesus conhecia as aflições, a perseguição que estava acontecendo com a igreja. Mas ele diz no versículo 10: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Aqui nós temos uma advertência do Senhor Jesus para a igreja. Por mais que era uma igreja que não tinha nenhuma repreensão, Jesus, porque nos ama e porque cuida de nós, Ele revela para os seus profetas. E nos últimos dias a Bíblia diz que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então todos nós somos hoje, podemos ser chamados profetas de Deus, boca de Deus aqui na terra, porque Deus fala com seus sacerdotes, aqueles que são representantes de Deus na terra. E se você olhar em Apocalipse 1, hoje nós somos reis e sacerdotes, e por isso que Jesus é o Rei dos Reis, por isso que Jesus é o Senhor dos Senhores, e por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus é aquele que está sentado no trono de glória, e é aquele, meu irmão, minha irmã, que conhece as nossas aflições, Ele conhece aquilo que nós vamos passar. Então, não tenha medo. Jesus diz: não tenha medo do que você está para sofrer. O que vai acontecer? Satanás lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, mas ser fiel até a morte.
alguns desses só iriam ser salvos morrendo, iriam perder a sua vida. Mas por isso que Jesus diz no primeiro versículo, versículo 8, que Ele é aquele que morreu e tornou a viver, para trazer uma mensagem de esperança para aquela igreja, que agora eles tinham perseverados até agora, e eles não podiam abandonar a fé no final, e por isso não abandone a fé agora. Agora nós temos que nos juntar mais, orar mais, buscar mais a Deus, voltar para o primeiro amor, e saber, meu irmão, que a nossa igreja é mais do que uma igreja, é uma família, e mais do que uma família, é a família de Deus, é a sua família. Por isso que nós estamos reunidos, e por isso nós estamos tão tristes por não estarmos juntos. Hoje eu tenho que pregar olhando para uma câmera, eu queria estar pregando e olhando para cada um, e vendo o seu rosto e orando por você, mas estou aqui, meu irmão, e o Senhor Jesus diz para mim e para você na segunda parte do 10 e no 11, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: um vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Meu irmão, minha irmã, eu sempre nadei, e sempre nadei para ganhar, e nunca para perder. A maioria das vezes eu perdi, porque quando você chega em segundo e ganha uma medalha, você perde. Mas aqui Jesus está dizendo que se eu e você fomos fiéis até o fim, até a linha de chegada, até a morte, nós ganharemos aquilo que eles ganharam naqueles dias. A palavra usada para coroa era a coroa que usavam ali nos Jogos Olímpicos da época, mas não a coroa perecível desse mundo que pode ser destruída e pode se perder e vai ficar aqui nessa terra, mas a coroa da vida. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Ele diz assim: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A promessa do Senhor Jesus para a igreja de Esmirna é a vida eterna, é receber a coroa do Senhor Jesus, como nós estamos colocando aí para você nessa figura, nessa representação daquilo que será no céu. O céu será muito, muito maior do que essa figura, que é só uma representação humana. Mas nesse dia, nesse culto, nessa mensagem, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque nós vamos passar por um tempo que nós não sabemos. Jesus falou para aquela igreja: será um tempo difícil, de aflição, de perseguição, de 10 dias. Alguns estudiosos dizem 10 dias, não foi literalmente 10 dias, mas um curto espaço de tempo. Nós não sabemos por quanto tempo nós vamos fazer. Se domingo que vem eu vou poder vir até a igreja para gravar. Se alguns países a gente vai ter que ficar confinado em casa. Mas eu quero convidar você agora que você está confinado em casa, para você orar. Eu quero convidar você agora que você está aí na sua casa, você lê a palavra. Eu quero convidar você que aí na sua casa, aproveite a sua família, a sua esposa, seus filhos, seu marido. Eu quero convidar a você nesse tempo se voltar para Deus, se voltar para as coisas que valem, porque o resto vai ficar tudo aí. Então vamos orar juntos, porque nesse tempo de desespero, de pânico, nós temos aquele que venceu a vida. Você não precisa temer a morte, você não precisa temer o vírus, porque você tem a vida eterna em Jesus Cristo. E se você está temendo, então comece a buscar a certeza da salvação. No Salmo de número 51, a Bíblia diz: quando Davi pecou e se deitou com Batseba, e provavelmente ele a violentou e depois matou o seu marido, ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito, e devolve a alegria da tua salvação. Por isso, nesse dia, nessa hora, eu quero orar com você, para que volte a alegria da salvação, para que volte o Espírito Santo, para que a gente tenha um coração contrito e quebrantado, e para que a gente permaneça firme. A igreja de Esmirna é uma igreja pequena, uma igreja de pouca força, uma igreja pobre, mas era a igreja que o Senhor estava olhando da terra e está dizendo: esses são os meus filhos que vão passar por uma grande tribulação, então eu vou lá falar com eles, vou dar uma palavra de esperança, mas vou dizer que eles têm que ser fiéis até a morte, porque o diabo vai prová-los. Assim, o diabo, Jesus falou para Pedro: Pedro, o diabo pediu para peneirá-los como trigo. Eu orei por você para que na sua fé você não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É tempo de a gente se fortalecer, é tempo de a gente ser peneirado como trigo, e vai permanecer aqui, vai entrar no céu aqueles que passaram pela porta estreita, pelo caminho apertado, e mantiveram uma fé viva em Jesus até o fim. E por isso eu quero orar com você nessa noite, nesse momento, nesse vídeo.
que cada um está assistindo, talvez em outro horário e não à noite, no momento do culto. Mas, Senhor, eu quero orar por mim, por cada um, pela minha casa, pela minha cidade, por essa igreja, por cada membro e por cada pessoa que está conosco aqui nesse canal, está vendo esse vídeo agora. Senhor, Tu és poderoso para salvar. Nós estamos aqui diante de Ti no meio dessa pandemia. Nós não sabemos quanto tempo irá durar, mas nós temos que ser fiel até o fim. E por isso nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós liberamos perdão para aqueles que nos ofenderam. Nós confessamos novamente Jesus como o nosso único Senhor. Nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e que vive para interceder por nós e há de voltar em grande glória para julgar vivos e mortos. Por isso nós seremos livres da condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E agora, Senhor, renova a alegria da Tua salvação, sopra sobre nós o Espírito Santo e nos traz de volta ao primeiro amor, nos traz de volta para o lugar como estava a igreja de Esmirna, o lugar da Tua presença, o lugar que o Senhor diz: é primeiro e último eu vou dar a coroa da vida, e não vai sofrer o dano da segunda morte. Que sofrerá a segunda morte aquele que não for encontrado o seu nome no livro da vida, e sofrerá junto com o inferno, junto com o diabo e seus anjos, no lago de fogo e enxofre pelo século dos séculos, por toda a eternidade. O dano de não ter crido, de não ter se arrependido em Jesus Cristo, não ter crido em Jesus, não ter se arrependido dos seus pecados. Mas nós não somos esses, somos aqueles, como diz em Apocalipse 22, bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e guardaram a palavra do testemunho até o fim, até a morte. E por isso que nós possamos ser fiéis até o fim, até o Senhor voltar, até tudo isso passar. E assim nós oramos, pedindo como igreja, como filhos de Deus, pela fé que nós temos em Jesus, perdão e misericórdia pela nossa cidade, pelo nosso país, por esse mundo. Clamamos o sangue de Jesus, repreendemos o espírito de morte, o espírito de mortandade que voa como praga, sorrateira no meio das trevas, que voa como praga ao meio-dia. Em nome de Jesus, repreendemos o espírito maligno que atua também através do coronavírus e traz a morte. Em nome de Jesus, pedimos: Senhor, sopra do Teu Espírito, traz espírito de vida, perdoa os pecados e salva a humanidade. Que eles possam crer no nome do Teu Filho Jesus, que eles possam se arrepender e que possam se voltar para Ti, Pai, todos nós juntos, em nome de Jesus. Porque o Senhor enviou o Teu Filho não para condenar, mas para salvar. E assim nós oramos agradecendo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de continuar prestando culto a Ti à distância. E assim eu oro por cada irmão e cada irmã, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero orar agora por você. Você está doente, você está enfermo. Eu quero orar por você. Você está triste, está angustiado. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração se você está triste, angustiado. Coloque a mão em alguma parte do seu corpo. Agora, em nome de Jesus, o Senhor repreende todo o mal. Repreende o espírito de morte, espírito de enfermidade, todo o mal físico, emocional e espiritual. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Visita essa pessoa, essa vida, Senhor, com o Teu Santo Espírito e com graça. E que ele possa experimentar a Tua salvação, que é para agora e é para todos sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. E eu